Olá, mais um podcast aqui do canal Educação. Hoje iremos abordar os distúrbios alimentares. Que questão tão importante e tão pertinente que o INEP coloca para nós, os distúrbios alimentares. Um padrão contemporâneo, muito abordado, muito socializado. Porém, existem algumas verdades, algumas histórias por trás aí dos distúrbios alimentares. As pessoas acham que os distúrbios alimentares é algo que aconteceu tão recente, né? É uma prática recente, uma prática contemporânea. Tem atingido cada vez mais mulheres, mais homens, porém não é algo tão recente, né? A gente vai descobrir que a anorexia, ela é um distúrbio muito antigo, certo? É um distúrbio bem antigo, mas tem uma repercussão muito atual, principalmente porque está relacionada com um distúrbio de imagem. E é uma preposição, uma narrativa que tem sido colocada, já foi colocada nas provas do Enem, é colocada, tem uma perspectiva de continuar sendo abordada pela dinâmica atual. Então, por que que as mulheres hoje elas trazem um comportamento anoréxico? Porque que geralmente isso tem acontecido nas meninas na adolescência ou no início da fase adulta? Porque elas trazem um padrão vigente, né? O padrão corporal vigente tem colocado muito isso, essa força desse padrão tem se imposto de uma forma bem intensa para as mulheres, principalmente as adolescentes que são mais vulneráveis a comportamentos sociais. Então, esse é um distúrbio que traz um alto índice de mulheres que são muito focadas em forma física, muito focada na sua personificação. Muito interessante a gente abordar sobre a anorexia é que ela é um distúrbio de imagem provocada por, por uma falha nessa imagem, onde a mulher se vê gorda, mesmo estando extremamente magra. Esse distúrbio ele provoca uma perda de peso considerável, tá? E a mulher tende a ter um medo absurdo por ganhar peso. E é por isso que ela tende a estar o tempo todo em busca desse emagrecimento excessivo. As mulheres com anorexia, elas têm uma perturbação na sua imagem, né? Elas não conseguem se visualizar magras e elas personificam a magreza como sendo algo extremamente valioso, extremamente perfeito. E como se reconhece uma pessoa com anorexia? Que características elas possuem? É o medo exagerado de ganhar peso, ficar gorda, mesmo estando abaixo do peso. Isso é uma característica muito importante. Geralmente, a pessoa anoréxica, ela tem exatamente fobia, é uma fobia de ganhar peso, mesmo abaixo do peso. Ela recusa manter um padrão, ela recusa a estar dentro do normal, mesmo que você insista em dizer que está fora do padrão, está fora da normalidade, mas o padrão para ela é a excessiva magreza. E essa imagem corporal, ela realmente é distorcida. Ela realmente tem uma distorção de imagem. O mais forte da anorexia é essa distorção de imagem. No início, geralmente, das mulheres com a síndrome anoréxica, né, com a perturbação anoréxica, elas tendem a entrar no ciclo bulímico, que posteriormente, numa próxima aula, vocês vão entender sobre o ciclo bulímico. E o que essas pessoas, quando têm tendência à anorexia, quais são as características que ela vai apresentar? Por exemplo, cortar a comida em pedaços bem pequenos, retirar do prato, não comer, e disfarçadamente retirando o alimento,
trocando por alimentos menos calóricos, reduzir essa ingesta, não beber água, tá? Não comer perto de pessoas, recusar-se a ficar na frente de pessoas, principalmente na hora da alimentação. Evitar ter esse contato na hora das alimentações, ir excessivamente para saunas, fazer exercício físico para reduzir o peso corporal, usar comprimidos para inibir o apetite, ou usar comprimidos em situações para expurgar esse alimento é o ciclo bulímico, isso pode acontecer, tá? Porque as pessoas acreditam que nesse caso ela está fazendo o ciclo bulímico para anorexia. É diferente de quem tem bulimia, depois a gente vai explicar sobre a bulimia. Pode acontecer das pessoas com anorexia entrar nesse ciclo também, né? Usar remédios para expurgar o alimento, para não absorver esse alimento, ok? Então, a anorexia, ela tem como sintomas. Quais são os sintomas que a pessoa vai já começar a observar? Uma pele manchada ou amarelada, porque extremamente uma pessoa que tem ali uma condição de anemia grave, depressão, está associada diretamente com problemas mentais, né, com problemas, distúrbios psicológicos, boca seca, porque tem todo o problema de absorção de alimentos, absorção de água, extrema sensibilidade ao frio, usando várias roupas para se manter aquecida, isso em decorrência da baixa camada de gordura, e isso vai se tornar a pessoa mais sensível, perda da resistência óssea, vai perder massa óssea. Consequentemente, antes de perder a massa óssea, ela vai ter uma perda aí considerável dos músculos, da gordura corporal e, consequentemente, também vai perder massa óssea. Então, a anorexia ela é um problema grave, tá? E ela está vinculada exatamente com a procura de perfeição, a pessoa que é extremamente viciada em regras, dá muita atenção à forma física, ao peso corporal. Pessoas que têm problemas de alimentação, problemas de ansiedade, baixa autoestima, tá? Isso são características que podem levar a pessoa a desenvolver a doença e é um fator grave, tá? Um fator grave, um fator muito importante. E uma questão, né? Nós tivemos a questão de 2019, né? Nem de 2019, aliás, nem de 2020. Uma das primeiras questões aí do caderno de linguagens foi essa questão falando exatamente sobre anorexia. É importante que vocês entendam sobre anorexia, saibam as características para poder efetivamente marcar a questão correta. E um outro distúrbio de imagem, ele é antagônico aí da anorexia, a vigorexia. Ele é contrário da anorexia. A pessoa quer ficar mais forte, mas aí nesse mais forte da vigorexia não significa dizer gordo. A vigorexia é uma necessidade que a pessoa tem em ficar mais musculosa. E ela tem uma necessidade exagerada de promover exercício físico. Nesse caso, a pessoa está extremamente obcecada na forma física, mas uma forma física mais para musculoso. E a vigorexia, ela também é um distúrbio de imagem. A pessoa não consegue visualizar quanto que está musculoso, quanto que está forte, e aí ela vai acabar se tornando uma pessoa fissurada, uma pessoa obcecada com a sua forma física. E diferente da anorexia, ela vai fazer tudo para melhorar essa forma física, incluindo aí muito exercício físico. Pessoas que passam horas e horas na academia. Isso é um traço da pessoa com vigorexia. E aí vale ressaltar uma seguinte situação. Tudo que é em demasia, tudo que é em excesso, acaba trazendo prejuízos para a saúde. Ok? Então, nem mais e nem menos. Exercício demais também tem as suas consequências e podem levar a transtornos mentais, tá, gente? A gente pode falar de doenças mentais aí, psicológicas, né? No caso, são doenças psicológicas que vão afetar diretamente a conduta e o convívio com essas pessoas. Então, aguardo vocês nos próximos podcasts. Iremos abordar sobre bulimia. É importante que você ouça todos os podcasts para entender sobre os distúrbios alimentares. Até mais!